Flamengo encabeça movimento para pedir mudanças drásticas na arbitragem de vídeo. Nação rubro-negra, depois de uma rodada a qual ficou esquisita para a gente, vamos embora aqui analisar rapidinho os próximos 5 jogos do Flamengo. E ó, como sabemos claramente das necessidades do nosso plantel, bora falar um pouquinho mais sobre o mercado rubro-negro e seguir esmiuçando o que rolou na coletiva do Felipe Luiz ontem. Fala, torcedor do mais querido, seja bem-vindo ao canal Fla-Cegueta. Meu nome é Fábio Saúza e a partir de agora vamos com as últimas do Flamengo. É isso, nação rubro-negra. Ontem entramos em campo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, empatamos com o Botafogo, um jogo ruim por demais. O Flamengo deixou escapar mais 2 pontos, o tabu se manteve. A última vez que o Flamengo ganhou o Botafogo comandante pelo Campeonato Brasileiro foi em 2019, de lá pra cá foram 4 jogos, agora são 5, né? Com 3 derrotas e 2 empates, então o Botafogo se notabilizou como casca grossa contra nós, enfim, cara. Mas eu digo o seguinte, gente, é o que o Jorge Jesus havia previsto lá atrás em 2019. Só o Flamengo para o Flamengo, essa que é a grande verdade. O Flamengo realmente vem se notabilizando por parar o Flamengo. Nos tornamos especialistas em pararmos nós mesmos, cara. Essa que é a verdade, infelizmente. Os problemas do Flamengo são latentes, né, cara? O Flamengo tem problema grave para repor peças como camisa 10, camisa 7. Enfim, lateral direita passa por dificuldade, o Wesley tá numa queda acentuada de rendimento. Camisa 9 também a gente não tem. O Pedro não vive um bom momento, claro, por conta lá da sua questão física, mas, pô, cara, o cara não vive um bom momento e o Flamengo não tem ninguém pra pôr no seu lugar. Então é o seguinte, eu sei que hoje eu tava vendo alguns comentários, uma galera defendendo o José Boto, dizendo que na primeira janela de fato que ele teve pra trabalhar, que foi essa do início do ano, ele encontrou um caixa vazio deixado pelo Rodolfo Landim. Bom, vamos então considerar essa possibilidade e é o seguinte, nessa janela de agora não há desculpas, pois eu penso assim, ó, Flamengo, contudo, ainda tem tempo de se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, de fazer uma Libertadores digna, enfim, de terminar a temporada de forma honrosa, mas para isso precisa de reforço. Então vamos dar essa chance, vamos colocar assim, para o Boto, para que nessa próxima janela ele vá ao mercado e corra atrás de reforços. E os nomes que estão sendo pintados, confesso que não são tão animadores assim, como por exemplo o Malcom, ex-Corinthians, que está lá no futebol árabe, seu clube árabe. Apesar de tudo, pede os extraordinários 30 milhões de euros para liberar o jogador. Marcos Leonardo vai mais ou menos nessa toada. Tem o Nelson Senedo, português, enfim, a galera realmente tudo o olho da cara. Jorginho, como vemos acompanhando, é basicamente aquele que está praticamente fechado com o Flamengo, do mais tudo é mera especulação. Fato é o seguinte, se não reforçar, bye bye Brasil, bye bye Brasileirão, bye bye Liberta, né? É isso, gente. Ó, Felipe Luiz, ontem na coletiva, ele falou várias paradas, né? E eu fiz uma live de pós-jogo que está registrado aqui no canal no dia de hoje. Quem quiser assistir para ver de forma mais completa sobre o que eu disse, fica ligado aí, só dá aquela assistida, aproveita, dá aquela curtida tanto na live quanto neste conteúdo. Se possível, libera um hype aqui para este vídeo, lembrando que você tem 3 hypes gratuitos, então dá aquela moral aqui pro canal, se inscreva também, peço de coração, compartilha e deixa aí, gente, no chat as suas revoltas a respeito da situação atual do mais querido. Felipe Luiz ontem na coletiva trouxe uma série de incoerências, tá? Cara, a colocação do Lohan no banco como selecionável, ele sobe o Lohan para participar do jogo, mas não bota o Lohan para jogar porque ele diz que o Lohan não treinou. Bom, se não treinou, para que levou pro banco? Ele coloca não coloca, aliás, o De La Cruz para fazer o 10 numa necessidade extrema, dizendo que o De La Cruz não é para aquilo. Sintetizando o que ele disse, tá? Entre tantas e tantas outras questões, reclamou do calendário, falou que o Botafogo é muito bem treinado, que é o atual campeão, que é isso, que é aquilo, sendo que esse Botafogo é muito diferente do Botafogo do ano passado. E além de tudo, estavam eles com 5 desfalques. Enfim, Felipe Luiz trouxe uma série de incoerências, as quais foram amplamente abordadas. Mas todas essas aí, teve uma que ele reclamou, a qual,
cara, na boa, deu até pena, que foi a questão do X9. Realmente esse problema do X9 atrapalha demais os planos do Flamengo. A gente achou que estávamos livres, mas o X9 ainda permanece. Desse modo, o que concluímos é que o cara é uma pessoa muito íntima do futebol do Flamengo, é alguém que está diretamente ligado aos treinamentos, jogadores, ou pessoal de comissão técnica, ou, enfim, cara, só pode ser isso, não tem outro argumento, já que o Boto blindou o time nos treinamentos principais, né? Ele entupiu os cercanes do ninho de Brutamonte, impedindo a livre circulação de pessoas não autorizadas. Então, se tá vazando, é porque o inimigo é mais íntimo do que se imaginava. Gente do céu. Campeonato Brasileiro é o seguinte, antes de falar das mudanças drásticas no VAR que o Flamengo propõe, Campeonato Brasileiro é o seguinte. Flamengo hoje é o terceiro colocado, estamos com quantos pontos, cara? Eu não lembro mais quantos pontos, eu sei que estamos a 4 pontos do Palmeiras, o cenário está se desenhando complicado. Final de semana que vem é confronto direto lá na casa dos caras, se Palmeiras vencer, abre mais 3, vai a 7. Flamengo tem um Fortaleza e em seguida o Sport, caso esse jogo do Sport se realize, pois estamos na iminência do cancelamento, né, por conta da viagem ao Super Mundial. Cara, se o Palmeiras vencer, abre 7, vamos ver o que rola dali pra frente. Olha aqui, quero traçar o seguinte, os 5 próximos jogos do Mengão dentro da competição. Palmeiras, tá? Palmeiras, depois Fortaleza, depois Sport Recife, depois São Paulo e depois Santos. O Santos e o São Paulo, obviamente, estão por conta depois do Super Mundial. Então ali, cenário é totalmente imprevisível. Se o Flamengo fizer uma bela competição e reforçar, temos chance de passar o carro no São Paulo e no Santos. Se ficarmos com essa modorrência e fizermos uma vergonha generalizada na terra do Santos, voltaremos e levaremos uma pancada de São Paulo e de Santos. Bom, Palmeiras é fora de casa, espera-se o quê? Eu sigo acreditando na vitória. Flamengo é o tipo do time que tá tão sem vergonha, mas tão sem vergonha, que quando a água bate no pescoço, quando a corda aperta, os caras vão lá e se sobressaem. Então, desse modo, e como temos também bom retrospecto na casa dos porquinhos, a gente tende a vencer lá, aposta na vitória do Flamengo. Depois a gente pega o Fortaleza, que vive numa crise danada. Isso é lá no Maracanã, né? O jogo é no Maracanã. Então temos totais chances, porque o Vojvoda, assim como o Felipe, passa por um problema lá com eles, né, com o seu clube. Então o Flamengo, de novo, vence, 6 pontos. O que acontece? Depois a gente pega o Sport Recife, caso esse jogo ocorra. Eu acho que esse jogo vai dar ruim, porque embora o Sport seja lanterna, o Flamengo nessa altura estará com a cabeça totalmente voltada para a viagem dos Estados Unidos. Então consideramos ali um empate, né? 2 vitórias, um empate, 7 pontos. Bom, a vida vai seguir, vamos brincar nos Estados Unidos e vamos voltar para pegar o São Paulo no Maracanã. Cara, cansaço, tá? Infelizmente, trabalhando com a seguinte realidade, independente de qualquer coisa, cansaço. Então, São Paulo, que é um bom time, se reforçou, tem jogadores importantíssimos, São Paulo vence. Então, o Flamengo perde o jogo contra o São Paulo, ainda que seja no Maraca. Depois sai a Vila e pega um Santos que tá peixe fedendo a peixe na zona do rebaixamento. Então a gente tende a vencer o peixe lá. Então, 5 jogos, bota aí 3 vitórias, um empate, uma derrota, 3, 6, 9, 10 pontos. Estavam projetando aí o Flamengo chegar nessa rodada contra o Santos com 31 pontos. Seriam o quê? 14 rodadas e 31 pontos. Eu acho que não é bem por aí não. 14 rodadas. Se o Flamengo fizer 29, vamos colocar a mão pro céu, tá certo, gente? O fato é o seguinte, esses são os próximos 5 jogos e devemos, cara, continuar lutando, porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte, não é verdade? Um assunto que eu achei muito bacana e separei para trazer aqui para esse vídeo é a proposta do Flamengo para trazer mudanças drásticas na arbitragem de vídeo. Cara, por que tá motivando esse tanto de disse-me-disse, esse oba-oba da arbitragem, favorecimento para time A, problemas com o time B, com o time C? Ontem, por exemplo, não aconteceu nada demais, tá? A arbitragem lá do Carioca, que apitou o nosso jogo lá, o Bruno Arleu, se eu não me engano, foi uma arbitragem ruim demais, o cara sinaliza mal, o cara trava o jogo, o cara é terrível, mas ele não roubou. Ele não foi tendencioso para lado nenhum, ele foi ridículo para os dois lados. O que pegou na rodada de ontem foi que a arbitragem de vídeo colocou pra gente um juiz paulista para
fazer o vídeo do nosso jogo. E lá no jogo do Palmeiras, que é briga direta conosco, colocaram um árbitro também da Federação Paulista. Ou seja, paulista para cuidar do vídeo nosso, paulista para cuidar do vídeo deles. Se deveria pender para facilitar alguém, para quem vocês acham que penderia? É só pensar um pouquinho. Então esse tipo de escárnio o Flamengo luta contra. Então, o que rola? Hoje, é segunda-feira, né? Vai rolar uma reunião agora, por esse horário que você está assistindo esse vídeo, enfim, pela volta das 19 horas, a reunião vai acontecer lá no Rio de Janeiro. E o que vai rolar? Flamengo, Mirassol, Vasco da Gama, Fluminense, entre outros clubes. Palmeiras não, claro que não, mentira, Palmeiras está fora, Palmeiras não quer mexer com o vídeo porque o vídeo está ajudando o Palmeiras, né? Enfim, Flamengo, que é o carro-chefe da bagaça, está propondo as seguintes mudanças. Flamengo vai levar essas 3 mudanças para discussão. Olha como são interessantíssimas. Primeira delas, quando o árbitro for à cabine resolver ali a dúvida, né? Quando ele for chamado pelo vídeo para poder discutir o lance, a comunicação entre o árbitro de campo e a sala de vídeo será cortada, porque o Flamengo alega que quando fica aquele blá 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 zum zum zum, o árbitro de campo é influenciado pelo árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo começa a expor sua opinião, então influencia a decisão do campo. Então o Flamengo quer que nesse instante a comunicação seja cortada e a decisão do juiz seja estritamente dele, do juiz de campo. Gente, isso é interessante demais. Coloca já nos comentários se vocês concordam ou não com essa alteração. A segunda alteração é o seguinte, o juiz está lá na sala no monitor, olhando a jogada. Meu irmão, bateu 2 minutos e ele não chegou a nenhuma conclusão, não viu nada, acabou. Parada corre como foi decisão de campo e vida que segue. Se teve 2 minutos e o juiz não conseguiu concluir absolutamente nada, não tem nada para ser mudado. Agora, se ele pegou alguma coisa, ele avisa, aconteceu isso aqui, deixa eu só pensar mais um pouquinho. Então ele tem mais 2 minutos para decidir, aí tudo bem. E a terceira mudança, a qual também é importantíssima, é uma que eu acho muito top, tomara que essa mude de verdade, que é a seguinte: a falta no início da jogada que lá na frente acaba anulando um gol, tá? O cara faz o gol, aí vamos pesquisar o início da jogada lá atrás, 1 minuto, 2 minutos lá atrás, teve uma falta, teve uma mão na bola, teve o caceta a quadro. Cara, o que o Flamengo propõe? Se a falta ou o lance irregular que deu origem a um gol ocorrer numa janela de 25 segundos dessa jogada até a bola entrar dentro do gol, tudo bem, anula, tá? Agora, se a jogada irregular ocorrer fora dessa janela dos 25 segundos, por exemplo, 26, 27 segundos, ocorreu uma falta que o juiz não marcou, o lance seguiu, passou 27, 28 segundos, a bola entrou, não tem que marcar irregularidade porque a falta estaria fora da janela dos 25 segundos. Brilhante, gente, brilhante, porque é tão ridículo essa parada de início de jogada, que às vezes o início da jogada ocorre lá atrás, a bola rola por mais de 2 minutos sem parar, de repente sai um gol. Aí o que acontece? Anulamos porque lá no início houve uma falta que ninguém viu. Cara, quando tu vai ver 2 minutos atrás, pelo amor de Deus, é muito esculhambação, né? Então o Flamengo propõe também essa mudança. Cara, olha aí, é só, gente, na boa, é só pensar um pouquinho que dá para melhorar o futebol brasileiro. E o Flamengo, como sempre, pioneiro, vem buscando essas melhorias, tá certo? Essa reunião vai acontecer hoje e vamos ver se eu ia falar os dirigentes, né, cara? Os dirigentes propriamente ditos, vamos ver se terão um bom senso para poder cair na conversa, no bom sentido, do Mengão e assim aprovar as alterações. Claro que entre o Flamengo querer, Mirassol querer, enfim, Fluminense, seja lá o que for querer, e eles aprovarem, é um caminho muito longo, mas se a discussão não começar, nunca vai terminar, ou seja, nunca vai chegar a lugar algum, concorda? Então é isso aí. Gente, basicamente é isso, semana complicada, iniciamos com problemas por conta desse empate, vendo o Palmeiras deslanchar, e entre a gente ainda tem um Bragantino, coisa mais horrorosa ainda, uma rodada de Brasileirão que teve um monte de jogo improvável, resultados improváveis, na verdade, goleada do Vasco em cima do Fortaleza, enfim, palhaçadinha de disse-me-disse, Caio Jorge com Hulk, Cruzeiro e Atlético Mineiro, entre tantas e tantas outras coisas. Essa é a graça do Brasileirão, né? As coisas acontecem, no dia seguinte tem muito assunto para tratar. Bom, sobre o Mengão,
Basicamente é isso, a notícia ruim, evidentemente, é um entorse no joelho do Nicolás de la Cruz. De la Cruz está fazendo exame médico nesse momento em que gravo este vídeo para ver se tem ou não lesão. Fatalmente terá, porque, cara, se fosse um jogador normal, a gente poderia até dizer que não, mas como estamos falando de Nicolás de la Cruz, um cara que tem um joelho de cristal, irmão, qualquer entorcezinho é problema para tirar o cara de qualquer competição. Então, ó, e sinto lhe informar que Nicolás de la Cruz está com sua ida ao Super Mundial ameaçadíssima, assim como Gonzalo Plata. Na boa, serão dois desfalques importantíssimos. O Plata pelo edema ósseo que não cura e o de la Cruz por ter o joelho fragilizado. Torceu o joelho, babou, cara, babou. Babou também a paciência da nação com o Felipe Luiz, gente. Babou geral, cara. Hoje, o que tem de torcedor nas redes sociais criticando o Filipinho, pedindo a cabeça. Eu não peço a cabeça do Felipe, cara. Eu critico como qualquer análise tem que ser criticada. Mas, enfim, pedir a cabeça, aí eu acho um baita de um exagero. Temos que seguir não balançando o lencinho como na partida do Titanic, torcendo a qualquer custo, não é isso. Temos que apontar os erros, falar, tocar na ferida, mas pedir a cabeça é um extremo que não devemos alcançar, não por enquanto. Felipe Luiz deve seguir trabalhando e a vida deve seguir adiante. Flamengo, cara, Flamengo tem potencial para poder dar a volta por cima e correr atrás do seu prejuízo, tá certo? Então é isso aí, nação. Essas foram as breves informações deste dia. É um dia de rescaldo, é um dia de reconstrução e vida que segue. O foco tá no Botafogo da Paraíba e nos próximos conteúdos estaremos falando neles. Valeu, Copa do Brasil. Tamo junto, nação rubro-negra. Muito obrigado. Meu nome é Fábio Saúza, é o canal Flacegueta. E ó, de novo, curtam o vídeo, se inscrevam, deem um hype, compartilhe, deixem aí no chat as suas opiniões acerca dos assuntos aqui abordados e vamos que vamos. Saudações rubro-negras e vamos lembrar o seguinte, ó, tudo isso aqui é pelo Flamengo. Valeu, gente. Obrigado.